Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Então, espero que todos estejam bem, né? Essa é mais uma videoaula, certo? Para os alunos do sétimo ano. Mais uma videoaula de religião, certo, pessoal? O tema que eu escolhi é o segundo tema, certo? Da nossa apostila. O primeiro tema eu deixei pra gente trabalhar na aula que vem, certo? Então, cuidados com a tristeza. Pessoal, por que eu escolhi esse tema? Por que eu fiz essa escolha? Então, eu fiz essa escolha, certo, pessoal, para mostrar para vocês que a tristeza, certo, é um sentimento que nos traz grandes prejuízos, grandes situações desnecessárias, certo? Grandes problemas que pode se acarretar futuramente, certo? Mas eu também trouxe esse tema para vocês para mostrar, certo, que nós podemos superar sim a tristeza, certo? Então, cuidado com a tristeza. Pré-adolescentes geralmente procuram esconder os seus sentimentos, tapeando o que estão passando com um sorriso aqui e outro ali. Uma brincadeira a colar. Muitos têm a dificuldade em se abrir e contar o que está enfrentando, mesmo quando não conseguem esconder bem as suas emoções. Então, pessoal, nesse primeiro parágrafo, certo? Mostra que na fase que vocês estão, na fase da adolescência, muitas vezes vocês estão passando por alguma situação diária e vocês não sabem esconder esse sentimento de vocês de tristeza. Só que muitas vezes alguns adolescentes acabam tapeando, acabam escondendo, certo? Vamos dizer assim, essa tristeza que está sentindo, tentando não demonstrar. Mas quem convive diariamente com vocês sabe que está acontecendo alguma coisa de errado, certo? No segundo parágrafo, acontece que o medo de ser mal compreendido, de ser mal entendido, certo? E a vergonha de dividir as suas particularidades e dúvidas, tendo levados muito a se fechar em seu mundo de tristeza. A melancolia e a depressão caracterizam um ponto mais elevado de tais níveis de tristeza. Então, pessoal, se vocês estão passando por algum momento parecido, não tenha vergonha, não tenha dúvida, certo? Não tenha, como é que eu posso dizer? Não tenha timidez de mostrar o seu sentimento, de desabafar com alguém, certo? Por quê? Porque você se abrindo com alguém, você vai transbordar o seu sentimento para fora, certo? E vai ter uma pessoa assim que esteja ali do seu lado, que lhe oriente. Na maioria das vezes, até então, no momento, a gente pode achar que não, que é só um conselho à toa. Só que, pessoal, não é bem desse jeito, certo? Nós, hoje em dia, temos que observar e perceber que nós precisamos sim de uma pessoa para desabafar nossa tristeza. E além da nossa tristeza, as nossas dúvidas que sentimos de algo que está ao nosso redor, certo? O nosso texto também fala aí, no terceiro parágrafo, que há situações que surgem na pré-adolescência, certo? Que parecem não ter solução. E quanto mais se anseia pelo tempo passar, as sensações que se tem é de que a demora aumenta mais ainda, certo? Então, muitas vezes nos frustramos com as nossas expectativas
Algumas ficam tão tristes que desistem dos seus sonhos, que desistem dos seus objetivos. Outras resolvem esconder a tristeza. A pessoa pensa que em punir alguém por aquilo que acontece de errado, mas na verdade quem está sendo punida é ela mesma. Então, pessoal, nesse parágrafo aí diz bem claro que na maioria das vezes, quando vocês adolescentes recebem alguma punição, certo? De algo que está acontecendo de errado, seus pais ou o pessoal que está ao seu redor chama a tua atenção, vocês acham que na maioria das vezes aquilo ali nunca vai passar, que aquele momento nunca vai ter uma solução, nunca vai ter o problema resolvido. Mas na verdade, tudo isso é ao contrário, certo? Tem aí. Muitas vezes nós nos frustramos com as nossas expectativas. Nós mesmos tem vezes que acontecemos de se frustrar, de fazermos um plano, certo? E Deus mostrarmos outro ou outra situação. Mas nem todo mundo acha que é cumprimento do Senhor, certo? Nem todo mundo acha que aquilo realmente não deveria acontecer. E aí, muitas vezes, vocês planejam alguma coisa e aquela coisa não acontece do jeito que vocês realmente acham que irá acontecer, da forma que vocês planejaram. E aí, acaba chegando a um ponto que vocês chegam a se frustrar, certo? Então, não pensem dessa forma, certo? Nunca se frustrem com coisas momentâneas, com coisas do momento. Alguns ficam tão tristes que desistem de seus sonhos. Outros resolvem esconder a tristeza. A pessoa pensa que em punir alguém por aquilo que acontece de errado, mas na verdade quem está sendo punida é vocês mesmos. Não adianta vocês punir o seu amigo, não adianta vocês punir aquela pessoa que está ali do seu lado para lhe dar apoio, porque na maioria das vezes você mesmo está sendo punida com você sim. E você não sabe diferenciar essa punição, certo? Procure controlar as suas emoções, pois o que você está vivendo talvez seja somente um momento de contribuição para o seu aprendizado. Logo, você estará alegre novamente para alcançar os seus objetivos com paciência e perseverança. Então, pessoal, se vocês, adolescentes, que são a fase que vocês estão, tem muitos que ainda são pré-adolescentes e tem outros que já estão na adolescência. Se vocês têm esse tema, certo? Se vocês estão passando por algum momento do tipo parecido, não se frustre, certo? Não esconda as suas expectativas, não perda para a tristeza, certo? Por quê? Porque a tristeza, ela nos traz e nos fortalece. Mas a tristeza, ela também nos fortalece no qual sentido, professora? Ela nos fortalece em sabermos que nós iremos superar. Sabermos que tudo aquilo ali vai passar, que toda aquela tristeza que estamos sentindo naquele momento são coisas momentâneas, são coisas que não devemos deixar tristeza nos envolver e nos deixar para baixo. Certo, pessoal? Eu sempre tenho isso comigo. Se alguma coisa de ruim acontece na nossa vida, é sempre para melhorar. Por que, professora? É sempre para melhorar. Porque se a gente fez alguma coisa que não deu certo,
Das próximas vezes, nós vamos melhorar para aquela coisa não nos frustre, não nos deixe triste, não nos deixe acanhado, certo? Então, esse texto nos mostra essa reflexão, que a tristeza, nós temos que ter o máximo de cautela e cuidado com ela, para que ela nos deixe nos deprimir, certo? Porque a tristeza são coisas e frutos, certo? Ou até mesmo de coisas que não é necessária, de coisas desnecessárias, certo? Então, pessoal, pense nesse texto, certo? Reflita esse texto. Se vocês estão passando por algum momento, certo? Sempre lembre que vocês têm que ser positivista, certo? Positivista. Vocês sempre têm que estar positivo, certo? Por quê? Porque aquilo ali vai passar. Outra coisa também, pessoal, que eu acabo falando, nunca guarde a tristeza para si mesmo, certo? Sempre transborde ela para fora, sempre coloque ela para fora, porque eu sempre falo que algo que nos faz algo que nos traz tristeza, algo que nos faz adoecer, algo que não nos faz bem, nós temos que colocar para fora, certo? Nós temos que tirar do nosso coração, que tirarmos da nossa mente, certo? Por quê? Porque se nós obtermos tudo aquilo ali, nós iremos observar e perceber que aquilo ali só vai trazer problemas diários, problemas futuros, certo? Então, nunca guarde a tristeza dentro de si. Nunca deixe a dúvida, certo? Lhe acompanhar. Sempre coloque a dúvida e as tristezas e tudo que nos faz de ruim, nós consigamos transbordar, nós consigamos eliminar, colocar para fora, certo? E eu sempre tenho esse ditado comigo: a alegria ela deve permanecer em nossas vidas, certo? A alegria deve nos permanecer com nós, mas a tristeza não. A tristeza nós temos que eliminar, nós temos que jogar para fora, certo? Então, beijo, certo? Bom final de semana. Espero que nosso tema dê para vocês refletir. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, certo? Então, até a próxima. Fiquem com Deus e bye bye. É sempre para melhorar. Por que, professora? É sempre para melhorar. Porque se a gente fez alguma coisa que não deu certo, das próximas vezes, nós vamos melhorar para aquela coisa não nos frustre, não nos deixe triste, não nos deixe acanhado, certo? Então, esse texto nos mostra essa reflexão, que a tristeza, nós temos que ter o máximo de cautela e cuidado com ela, para que ela nos deixe nos deprimir, certo? Porque a tristeza são coisas e frutos, certo? Ou até mesmo de coisas que não é necessária, de coisas desnecessárias, certo? Então, pessoal, pense nesse texto, certo? Reflita esse texto. Se vocês estão passando por algum momento, certo? Sempre lembre que vocês têm que ser positivista, certo? Positivista. Vocês sempre têm que estar positivo, certo? Por quê? Porque aquilo ali vai passar. Outra coisa também, pessoal, que eu acabo falando, nunca guarde a tristeza para si mesmo, certo? Sempre transborde ela para fora, sempre coloque ela para fora, porque eu sempre falo que algo que nos faz
algo que nos traz tristeza, algo que nos faz adoecer, algo que não nos faz bem, nós temos que colocar para fora, certo? Nós temos que tirar do nosso coração, que tirarmos da nossa mente, certo? Por quê? Porque se nós obtermos tudo aquilo ali, nós iremos observar e perceber que aquilo ali só vai trazer problemas diários, problemas futuros, certo? Então, nunca guarde a tristeza dentro de si. Nunca deixe a dúvida, certo? Lhe acompanhar. Sempre coloque a dúvida e as tristezas e tudo que nos faz de ruim, nós consigamos transbordar, nós consigamos eliminar, colocar para fora, certo? E eu sempre tenho esse ditado comigo: a alegria ela deve permanecer em nossas vidas, certo? A alegria deve nos permanecer com nós, mas a tristeza não. A tristeza nós temos que eliminar, nós temos que jogar para fora, certo? Então, beijo, certo? Bom final de semana. Espero que nosso tema dê para vocês refletir. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, certo? Então, até a próxima. Fiquem com Deus e bye bye.